sejam bem-vindos aqui. Eu acho que o Daniel fez as honras da casa, né, recebendo todo mundo. E com certeza vamos para cima e vamos estudar aí, que tem muita coisa. Eu fui cruel, sabe por quê? Porque eu fiquei pela parte da tarde e eu botei um tema para arregaçar. Certo, gente? Professor, foi mesmo, porque na hora do almoço eu peguei o caderno, tentei ler, não entendi nada. Não aprendi nada. E aí como é que é? Pronto, tu vai aprender isso daí. Esse tema é de nível superior e pode ser que cobre, como imagino que vai cobrar, para nível médio do TJ. Porque cobrou no último concurso do TJ. Eu vou falar sobre responsabilidade civil do Estado, tá certo, gente? O Estado pode ressarcir dano, gente? Pode? Se o Estado causar dano ao particular, ele vai ressarcir? Um carro do governo bate um carro particular, ele pode ressarcir? Se está certo um policial, numa perseguição, atrás de bandidos, atira na vidraça aqui, sem querer, lá da Carlos Gomes e quebra a vidraça. Teve dano? Teve. E o Estado, ele pode ressarcir? Pode. Observando algumas condições. Entendendo isso, gente, é isso que nós vamos estudar. Teoria da responsabilidade civil do Estado. Isso cai bastante, tá ok? E você não pode vacilar. Entendido isso, gente? Então essa teoria está consagrada na Constituição e você tem que saber. Caiu no último concurso para nível médio, quem vai fazer no TJ, gente? Quem vai fazer? Beleza? Quem quer passar no TJ? Beleza. Quem quer, gente? Quem acha que vai passar? Quem tem certeza? Você tem que ter confiança, é isso mesmo. Porque o primeiro passo é querer bastante. Então vamos pra cima para passar nessa prova aí, tá ok? Agora para chegar lá a gente tem que enfrentar temas capciosos, tá ok? Temas complicados, como esse daqui. Mas isso não tem segredo. A gente tem uma horinha e vamos tentar debruçar um tema dificilzão em uma hora. Professor, tu acha que eu que nunca vi isso na vida, eu que nunca estudei para concurso, eu vou saber um tema dificilzão de nível superior, eu nunca vi em uma hora? Vai, eu tenho certeza disso. Certo? Então bora pra cima, pessoal. Beleza? Então mais tarde você vai chegar em casa, vai assistir o Caldeirão do Hulk, filé, né? Já passou o Caldeirão do Hulk? Ou assistir a final, 5 horas da tarde, jogo dos Gênios, tá? Da Rede TV. Beleza? Tem Chile e Argentina? Pelado isso aí, tá certo? Tá ok? Vai ter o jogo dos Gênios, afinal o Gênio joga pelo empate, né? Então vamos pra cima, gente. Vamos torcer pro Gênio ser campeão aí, gente. Olha só, vou ministrar direito administrativo aí, tá? Então bora pra cima que tem muita coisa. Agora, sem mais delongas, pessoal, eu vou explicar a teoria da responsabilidade civil do Estado para que você possa compreender isso daí. Professor, onde é que está isso? Meu filho, isso daqui está na Constituição. A Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º, ela disciplina como é o procedimento para que o Estado possa responder por danos que seus agentes causarem. Então é importante observar que o poder público tem servidores e agentes públicos, não tem? Sim. E esses servidores e agentes públicos, eles podem ocasionar dano ao particular? Pode? Pode. E o Estado vai ter que responder pelos que eles fazem. Pelo que eles fazem. E aí a Constituição disciplina como vai ser esse procedimento. Então como é que funciona? Não precisa copiar isso, tá certo? Está no texto constitucional só para a gente se situar aqui na aula, né? Então o texto constitucional fala o seguinte, ele vai regular o quê? A teoria da responsabilidade objetiva, tá, gente? Responsabilidade objetiva. É essa teoria que está disciplinada no texto constitucional. Quando fala o seguinte, ó, quando fala que as pessoas jurídicas de direito público, as pessoas jurídicas de direito público e privadas, vou explicar o que é isso, tá? E privadas, prestadoras de serviço público, não precisa copiar não, só para a gente situar, prestadoras de serviço público responderão por danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, tá ok? Assegurado contra estes
a ação em regresso no caso de dolo ou culpa. Boris Milsai, isso daqui, rapaz, é incrível, como um dispositivo funcional dá 1 hora de aula e umas 10 questões FGV 2015, a grande maioria para nível médio e superior. Trouxe questões de nível médio e superior porque eu não sei qual cargo você vai fazer, certo, gente? Então, olha só, pessoal. Então, a responsabilidade objetiva é o quê? As pessoas jurídicas de direito público e privadas prestadoras de serviço público responderão por danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros assegurado contra esses ação em regresso no caso de dolo ou culpa. Professor, traduz isso daí, professor. O que eu tenho que saber? Meu filho, é o seguinte: o poder público ele vai responder por dano que ele ocasiona particulares, tá certo? E o texto constitucional disciplina qual é essa regra. Essa regra a gente chama de responsabilidade objetiva. Por que é responsabilidade objetiva? É uma forma de garantir ao particular que ele tenha o seu ressarcimento. Então vamos imaginar o seguinte, pessoal. Vamos imaginar que aqui tem um carro, tá ok? Aqui tem um carro, aí esse carro é do Estado. Quando eu falo Estado, eu falo poder público como um todo. Tem uma batida num outro veículo, tá certo? Num veículo particular. Neste caso, o Estado ele pode responder, gente? Pode. E o texto constitucional vai disciplinar isso como responsabilidade objetiva ou subjetiva? Objetiva. E o que é responsabilidade objetiva? É a possibilidade de ele ressarcir o particular, desde que observe 3 condições. Então a primeira coisa que eu quero que você aprenda na aula de hoje, para que o Estado responda objetivamente por danos que seus agentes causem a particulares, ele tem que ter quantos requisitos, gente? 2, 3 ou 4? 3. Primeiro, tem que ocasionar o quê? Uma ação. Então decorre de uma ação do poder público, não omissão. Então a teoria da responsabilidade objetiva, o Estado vai responder objetivamente por sua ação ou omissão? Ação. Fazendo algo, não no caso de omissão, tá certo? Omissão é outra teoria, nós vamos comentar rapidinho, tá ok? Olha só, mas o Estado vai responder objetivamente por ação. E ele só responde objetivamente no caso de essa ação ter provocado um dano. E provocou um dano porque houve uma ligação entre a ação e o dano ocasionado. Houve o que chama o direito de nexo de causalidade. Nexo de causalidade. Ou seja, essa ação deu causa a um dano. Entendido isso, gente? Então a primeira coisa que eu quero que você aprenda para efeito de prova, para passar no seu concurso do TJ, é o seguinte: a teoria da responsabilidade objetiva, gente, decorre de ação ou omissão? Ação. Tem que ter um dano, sim ou não? Sim. E tem que ter um nexo de causa e efeito entre essa ação? O dano tem? Sim. Então vamos imaginar o seguinte: o motorista do governo vai entregar o ofício no carro do governo e bate no carro particular. E essa conduta foi por uma ação ou omissão? Ação. Teve dano? Teve. E esse dano ocasionou por causa da ação do motorista, sim ou não? Sim. Então vai responder objetivamente, vai ou não vai? Vai. Um policial está atrás de bandido na Carlos Gomes e atira, tá certo? Um bandido erra e quebra a vidraça de uma loja aqui na Carlos Gomes. Neste caso, isso foi ocasionado por uma ação ou omissão? Ação. A ação de um agente público, tá certo? Teve dano? Teve. E houve causa e efeito, nexo de causalidade entre essa ação e o dano? Houve, gente? Houve. Então o Estado vai ter que responder, vai ou não vai? Vai ou não vai, gente? Vai. Beleza? Então vamos imaginar o seguinte: o poder público está quebrando uma rua para colocar, tá certo? Esgoto, água na rua. E aí o agente público pega o trator, tá certo? A reta escavadeira, e sem querer derruba um poste e cai em cima da casa de alguém. Isso deve ocasionar com ação ou omissão? Ação. Teve dano? Sim. E teve causa e efeito entre ação e dano? Teve? Sim. Então o Estado vai ser responsabilizado, vai responsabilizar de maneira objetiva. Entendido isso, gente? Professor, entendi então. Quando ocorre a responsabilidade objetiva? Eu entendi. Tem que ter quantos fatores? 2 ou 3? 3. Ação ou omissão? Ação. Tem que ter dano? Tem. Tem que ter nexo de causalidade? Tem? Tem. Mas o que é responsabilidade objetiva? É justamente o que? Quando ocorre essa situação, a batida do carro, a quebra da vidraça pela troca de tiro, ou um poste que cai na casa de um vizinho porque o poder público usou errado o equipamento, neste caso, o Estado vai responder de maneira o quê? Objetiva ou subjetiva, gente? Objetiva. Ou seja, o particular vai processar o Estado em uma ação específica, tá certo? Essa relação Estado e particular, o particular vai processar o Estado de maneira objetiva. O que é de maneira objetiva? Ele não precisa demonstrar o dolo ou a culpa do servidor. Processa direto porque pressupõe que a culpa seja do Estado. Entendido isso, gente?
Então, o que acontece? Teve uma batida entre um carro particular e um carro do Estado. O particular pode processar o Estado? Pode, gente? Pode. E aí ele precisa demonstrar a dolo ou culpa do motorista ou a culpa é presumida? É presumida? É, presume-se que seja do Estado. É diferente de você, na hora de sair do cursinho, bater no colega que assistiu o aluno aqui. Porque, neste caso, teve um dano? Teve? Teve ação? Só que nós, particulares, respondemos não de maneira objetiva, de maneira subjetiva. E o que é de subjetiva? Pressupõe que a culpa seja sua, sempre pressupõe que a culpa seja sempre do outro, ou tem que provar? Tem que provar. Para você falar que o cara é culpado, você tem que demonstrar que ele agiu com dolo ou culpa. Ou seja, ele fez porque quis, ou foi negligente, imprudente, ou agiu com imperícia. Entendido isso, gente, já a administração pública, ela tem uma responsabilidade diferente, é objetiva, é mais fácil para o particular, entendido isso? Ele não precisa demonstrar dolo ou culpa, pressupõe que seja do Estado e pode entrar com ação. Entenderam, gente? Isso é melhor para quem? Para o Estado ou para o particular, gente? É porque nós vivemos num período da ditadura, no qual o poder público fazia o que quisesse e nem se responsabilizava. Com a Constituição de 88, a Constituição Cidadã deu uma garantia maior ao particular, que sempre eu era o mais forte em relação ao governo. Entendido isso, gente? Então a teoria da responsabilidade objetiva pressupõe que a culpa seja do Estado ou particular? De quem, gente? Pronto, para só filé. A gente fala um monte de coisa, mas quando a gente põe no bico do lápis, isso é fácil demais. Bora, gente. Nós estudamos o quê? A Constituição vai consagrar a teoria objetiva ou subjetiva? Objetiva. Então o Estado vai responder por danos que causarem a terceiros? Vai ou não vai? Vai. Perante quem, gente? Vai responder de maneira objetiva ou subjetiva? Objetiva. Ou seja, pressupõe que a culpa seja do Estado, gente? Sim. Precisa provar o particular? Não. Porque para ele é objetivo ou subjetivo? Subjetivo. Existe subjetivo? Existe. Mas isso é próprio de quem? Da administração pública ou privada? Privada. Privada, nós particulares. Porque se você briga com o vizinho, alguém já vai com presunção de culpa ou tem que provar? Tem que provar. Pronto, isso é subjetivo. Tá ok, pessoal? Entenderam isso, gente? Sim. Tu é doido, professor, isso aí tá só filé. Eu não vou errar isso não. Não vai mesmo. Não vai mesmo, pessoal. Não vai. Isso não dá para você errar, não. Esse termo eu acho um dos mais tormentosos do direito administrativo. E eu fiz questão para trazer hoje aqui, tá certo, gente? É um dos temas mais tormentosos do direito administrativo, teoria da responsabilidade objetiva. Então, prova. Você sabe, tá? Sabe o que é objetivo, gente? Sim. Sabe? Sim. Objetivo, gente. Comprova o dolo ou culpa ou é presumida a culpa? Presumida. Mas a teoria da objetiva tem um problema. A responsabilidade objetiva do Estado perante o particular é por ação ou omissão? Ação. O Estado pode ocasionar dano por omissão? Pode. Será que pode? Bora imaginar um exemplo. O poder público passou 2 anos sem varrer a Campos Sales. Em razão disso, acumulou sujeira nos bueiros, boca de lobo. Deu uma chuva torrencial, não tinha para onde escorrer a água. Em razão desse bueiro entupido pela falta de serviço, subiu o nível da água, entrou na Vila da Eletronorte e estragou diversos eletrodomésticos. Isso daí teve dano? Teve. Mas isso foi por ação ou omissão do Estado? Omissão. É justo que o Estado pague? É ou não é? É. Mas aí a teoria é objetiva? Não. Porque o objetivo é para ação ou omissão? Ação. Neste caso vai ser subjetivo. Então, como é que acontece? O dono da casa pode requerer o dinheiro do eletrodoméstico? Pode? Pode. Mas pressupõe que a culpa seja do Estado, ele tem que provar? Tem que provar. Ele que pega embaixo assinado, testemunha, dizendo que o Estado não varreu, câmeras da Secretaria de Segurança dizendo que o Estado não varreu e prove que o Estado foi culpado. Entenderam, gente? Então, primeira pegadinha de concurso. Todo dano ocasionado para o Estado, ele responde objetivamente. Certo ou errado? Errado. Objetivamente é por ação ou omissão? Ação. O Estado pode responder por omissão? Pode. Mas objetivo ou subjetivo? Subjetivo. Pronto, isso daí você já aprendeu e bora para cima. Agora nós vamos estudar então como é que se dá essa responsabilidade objetiva aqui, tá ok? Essa responsabilidade objetiva, vamos lá. Primeira coisa, eu vou colocar 4 passos para nunca na sua vida você errar isso. Então 4 bisus para você entender essa expressão aqui, tá certo? Beleza? Para você nunca mais errar isso daqui, tá? Primeiro passo. As pessoas jurídicas de direito público e privado, prestadores de serviço público, responderão por danos que seus agentes, nessa validade, causarem a terceiros. A expressão causar vai consagrar justamente aquilo que nós acabamos de falar, que a responsabilidade objetiva, causar, decorre de ação ou omissão? Ação. Pronto, a primeira coisa, nunca
esqueça, para ter responsabilidade objetiva tem que ter ação. E já tínhamos visto aqui, certo, gente? E quem vai responder objetivamente? Quem responde? Quem vai responder objetivamente, está aqui, ó, são as pessoas jurídicas de direito público. Então, quem responde objetivamente são as pessoas de direito público. Então, vamos organizar isso. Quem nunca estudou direito administrativo na vida? Ok, beleza. Mas, de antemão, vamos ver isso aqui. O que seria isso? A administração pública no Brasil adota a estrutura formal. No Brasil, a administração pública, ela é dividida em direta e indireta, certo, gente? Então, a atividade administrativa, rapidinho aqui, ela pode ser executada diretamente, de maneira centralizada, pelos órgãos que têm a força política, pode editar leis. Tem a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Essas pessoas aqui, elas regulam, tá certo, o interesse da sociedade. E é por isso que o direito fala que elas são pessoas de direito público. Muito bem. Só que a indireta, isso também não quer dizer que você tem que saber isso antes para aprender o que nós estamos estudando, bem tranquilo, tá? A indireta são entidades criadas pela direta para fazer serviço no lugar deles. É por isso que existem as autarquias, tá, ok? As fundações públicas, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Esse pessoal a gente chama de administração indireta, porque são criados pela direta. Isso daqui é bem tranquilo e a gente vai chegar no nosso objetivo, tá bom, gente? Então o poder público pode, a União pode, por exemplo, cuidar de reforma agrária por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário? Pode, gente? Quando a União mesmo está colocando os peitos e está fazendo isso, ela está fazendo isso de maneira direta ou indireta? Mas ela pode criar uma entidade para fazer isso no lugar dela? Por isso que ela criou um INCRA, uma autarquia federal. O Estado quando a União está passando esse serviço para o INCRA, a União está passando serviço fazendo serviço de maneira direta ou indireta? Indireta. O Estado de Rondônia pode criar uma secretaria de trânsito? Pode. Ele diretamente pode cuidar de multa? Pode. Mas sabe o que ele fez? Ele criou uma entidade para fazer isso para ele, criou o DETRAN, uma autarquia estadual. O Estado de Rondônia pode criar uma secretaria de saneamento básico? Pode. Fazer isso diretamente? Mas sabe o que ele fez? Ele criou uma sociedade de economia mista chamada CAERD, para fazer isso no lugar dele de maneira direta ou indireta? Indireta. Tá, ok? O município de Porto Velho pode criar uma secretaria de iluminação urbana? Pode? Pode. Ele pode diretamente fazer isso, mas ele criou a INDU, uma empresa pública municipal que cuida de iluminação urbana aqui na nossa capital. O que eu quero que vocês saibam é que a administração pública é formada pela administração direta e indireta. Ok, gente? Ok, pessoal? Isso é só um parênteses. Só que aqui, meu filho, aqui eu vou ter pessoas de direito público que regulam o interesse da sociedade, público ou privado, as fundações, e eu vou ter pessoas de direito privado, aquelas que não vão regular o interesse da sociedade, mas apenas delas mesmas. O exemplo claro que a gente tem é empresa pública e sociedade de economia mista. Correios, Petrobras, Banco do Brasil, são entidades que elas cuidam do interesse delas, não da sociedade, tá certo? Por isso que são pessoas de direito privado, são autorizadas, não são criadas por lei. Mas isso não vem ao caso. O que eu quero que vocês saibam é o seguinte: a teoria da responsabilidade objetiva, ela decorre do quê, gente? Ação ou omissão? Ação. Tem que ter dano? Sim. Tem que ter nexo de causalidade? Sim. E na teoria da responsabilidade objetiva, pressupõe que a culpa seja de quem? Do particular ou do Estado? Do Estado. Beleza? Existe o Estado a possibilidade de responder por omissão? Sim. Mas aí é objetivo ou subjetivo? Subjetivo. Pressupõe que a culpa seja dele ou tem que provar? Tem que provar. Deixa subjetivo aguardado lá que nós estamos estudando objetivo. Quem vai responder objetivamente? As pessoas de direito público. Isso quer dizer, meu filho, que tem órgão público que é de direito privado? Tem? Tem. Esses dois aqui, por exemplo, junto com a Fundação de Direito Privado. O que eu quero que vocês saibam é que empresa pública, sociedade, economia mista, pessoas de direito privado, elas podem responder objetivamente. Por quê? Porque o texto constitucional fala que quem vai responder é pessoa de direito público ou privado? É o quê, gente? Público. Público, não é público, gente? Mas de direito privado pode, desde que elas o quê? Sejam prestadoras ou destinem a prestação de serviços públicos. Certo, gente? Elas sejam destinadas a prestar serviço público. Digo isso por quê? Porque empresa pública e social economia mista podem ter dois objetos, gente, aqui comigo, ó. Ou exploram
atividade econômica. Quem não quiser copiar, não precisa, que isso aqui é um rascunho para a gente entender o que está dito no texto constitucional. Ou elas são destinadas a explorar atividade econômica ou prestar serviço público. Aqui, gente, você que nunca viu isso na vida, eu vou te dizer uma coisa. Empresa pública social e economia mista faz parte do governo, tá? Embrapa, Banco do Brasil, Correio, Petrobras, tá certo? CAERD, Endu, fazem parte do governo. Só que presta atenção. Empresa pública social e economia mista fazem parte da administração pública, sim ou não? Sim. Mas são pessoas de direito privado. E elas sempre vão ter dois possíveis objetos. Aqui comigo, ó, dois possíveis objetos. Ou explora atividade econômica ou presta serviço público. Toda empresa pública e toda sociedade de economia mista, como regra, vai cobrar pelo seu serviço. Mas o foco principal, ou explora atividade ou presta serviço público. Entendido isso, gente? O que eu quero que vocês saibam é o seguinte: não precisa decorar que é empresa pública, sociedade de economia mista, nem que explora atividade ou presta serviço. Quais que exploram ou quais que prestam serviço. Eu só quero que vocês saibam o seguinte: empresa pública, sociedade de economia mista, gente, só explora atividade econômica, só presta serviço público ou tem os dois? Os dois. Quero. Os dois, tá certo, gente? Beleza? Não, ainda não. Gente, eu quero matar essas questões aí. Por que nós vamos para o superior? Calcule-se para o superior do que é área. Direito, qual é a área? Oi? Contabilidade, tá certo? Aí, o direito vai ser o mesmo, né? Tá ok? Contabilidade é pesado da FGV, tá bom? Tranquilo? A gente abrir curso aqui, mas sem sala, gente. Beleza? Sem sala, que não teve como a gente abrir o curso aqui. Mas vai ficar para depois do TJ, porque não precisa ter sala. Estão lotadas, né? Mas vamos lá, olha só. Gente, empresa pública social e economia mista pode explorar atividade econômica? Pode? Pode. Pode prestar serviço? Pode. Tipo assim, Correio. Tu acha que o foco principal do Correio é o quê? Explorar atividade e prestar serviço? Prestar serviço. É o quê, gente? Cuidado, Correio cobra para mandar o Sentex? Cobra. Mas o foco principal é explorar atividade ou prestar serviço? Prestar serviço. A Indu, que cuida da iluminação urbana, tu acha que o foco principal é explorar atividade econômica ou prestar serviço? Prestar serviço. Petrobras, o foco principal é explorar atividade ou prestar serviço? Banco do Brasil, explorar ou prestar? Esse explora mesmo, né? Eu só quero que você saiba o seguinte. Pessoal. Empresa pública, sociedade de economia mista, ou explora atividade ou presta serviço. Tá bom? Agora o que acontece? Quem vai responder objetivamente são as pessoas de direito público e pessoas de direito privado, que exploram atividade ou presta serviço. Presta serviço. Entendido isso, gente? Então vamos organizar. Quem vai então, gente, responder objetivamente por dano causado a particular? É só as pessoas de direito público, só as pessoas de direito privado ou as duas? As duas. Mas cuidado, é qualquer pessoa de direito privado ou só que presta serviço? Só que presta serviço. Se um carro do Correio bater no seu carro, é uma pessoa de direito privado que explora atividade ou presta serviço? Presta serviço. Então, no caso, você precisa provar o dolo ou culpa do motorista ou pressupõe que seja do Estado a culpa? Pressupõe. Certo, gente? Certo, gente? Se a CAERD, tá ok? Se a CAERD vai fazer um serviço, faz uma ação lá, estoura o cano e destrói a sua casa lá. Neste caso, teve dano, gente? Teve. A CAERD é de direito privado que explora atividade ou presta serviço? Presta serviço. Vai responder objetivamente? Vai ou não vai? Vai. Você precisa mostrar o dolo ou culpa do cara lá ou é presumida a culpa? Presumida. Agora, se um carro da Petrobras bate no seu carro, a Petrobras explora atividade ou explora atividade econômica ou presta serviço? Explora. Aí a Petrobras pode responder por dano? Pode. Mas aí pressupõe que a culpa seja dele ou tem que provar? Tem que provar. Então eles vão responder perante você de maneira objetiva ou subjetiva? Subjetiva. Então vamos organizar isso aqui, gente. Até agora é o seguinte: a responsabilidade objetiva decorre de ação ou omissão? Ação. E quem responde? Pessoa de direito público responde? Sim ou não? Sim. Direito privado toda responde ou depende? Depende. A que explora atividade ou presta serviço? Presta serviço. Pronto, é o que diz o texto constitucional. Agora se liga numa coisa: tem entidade que não faz parte do governo. Tem um vínculo com o governo porque ele celebrou um contrato. Exemplo, professor: as concessionárias. As concessionárias e as permissionárias de quê? De serviço público. Tipo assim, vou explicar melhor. Pela Constituição, é o município que tem que promover o transporte coletivo urbano no local. É o município que vai te dar ônibus de graça para vir por cima? Não. É, gente? Não. Quem explora, gente, esse serviço é o município ou a empresa? É uma concessionária que está prestando serviço público.
Certo, pessoal? Pela Constituição, fornecer energia elétrica tem que ser da União. Só que a União que dá energia elétrica para você aqui na usina é um consórcio. É uma empresa, uma concessionária. Mas neste caso, se o consórcio faz um dano a você e se a empresa de ônibus bate no seu carro, o consórcio e a empresa vão responder? Não. De maneira objetiva ou subjetiva? Objetiva. Porque consórcio e empresa de ônibus são pessoas privadas? Sim. Mas elas são o quê? Prestadoras de serviço público. Certo, gente? Certo, pessoal? É uma garantia dada a você. Entendido isso, gente? Então, cuidado com as pegadinhas, meu filho. Se cai na sua prova, quem responde objetivamente? Só de direito público, só de direito privado ou as duas? As duas. Agora é qualquer pessoa de direito privado que presta serviço? Presta serviço. Cuidado com a pegadinha. Todo órgão do governo responde objetivamente, certo ou errado? Errado. Certo ou errado? Errado. Tem órgão do governo que é de direito privado e explora atividade econômica? Tem? Esse responde objetivamente? Não. Responde, gente? Não. E se cai outra? É somente órgão do governo que responde objetivamente. Certo ou errado? Errado. Tem órgão, tem entidade que não é do governo e vai responder objetivamente? Tem ou não tem? Tem. Que presta serviço público. Tá ok? Essa é a parte mais chata do nosso estudo, mas você já aprendeu. Tem gente que decora isso. Eu concordo que tem gente que decora. Mas quando chega na situação concreta, não sabe resolver. Tá ok? Então vamos lá pra cima que tem muita coisa, gente. Olha só. Muita coisa, essa uma horinha vai valer a pena, a gente vai exaurir esse tema. Olha o que nós vimos, gente. Aqui, ó, rapidinho. Se for parar para pensar, falei, mas olha o que se resume ao estudo. Eu estou até vergonha de perguntar, então faço. O texto funcional vai consagrar a teoria objetiva ou subjetiva? Objetivo. É o que, gente? Objetivo. Objetivamente, o Estado responde por ação ou omissão? Ação. Tem que ter dano? Tem. Tem que ter nexo de causalidade? Tem. E por favor, pessoal, não vamos vacilar. O Estado pode responder por omissão? Pode. Pode? Pode. Mas é a teoria objetiva ou subjetiva? Subjetiva. Pressupõe que a culpa seja do Estado na omissão, né? Não. Tem que o quê? Provar. Tem que provar. Quem responde objetivamente, gente? É o quê? Só pessoa de direito público, só pessoa de direito privado ou os dois? Os dois. É qualquer pessoa de direito privado que presta serviço? Presta serviço. Todo órgão do governo responde objetivamente? Não. Tem gente que está fora? Tem. Porque explora atividade econômica, como a Petrobras. Somente o órgão do governo responde objetivamente? Não. Só do governo? Não. Pode um particular que presta serviço responder? Pode? Pode. Beleza, eu falei para você que eu ia dar o bisu em quantos passos? Quantos? Nós já vimos o quê? 2. Então vamos lá. As pessoas de direito público e privados prestadores de serviço público responderão por seus danos que os agentes o quê? Causarem. Beleza? E os agentes públicos têm que estar nessa qualidade. Professor, o que é a expressão nessa qualidade, professor? O que é a expressão nessa qualidade? Cuidado com essa expressão. Motorista vai entregar um ofício, motorista do governo do Estado vai entregar um ofício para outra secretaria e bate no seu carro. Teve dano? Teve. Foi com ação ou omissão? Ação. E teve nexo de causalidade de intenção esse dano? Teve? Teve. Então você precisa provar o dolo ou culpa ou presume-se que é do Estado? Presume. Essa é a teoria objetiva ou subjetiva? Objetiva. O cara estava durante o horário de expediente trabalhando. Beleza, gente? Agora o que acontece? Esse cara tem que entregar o veículo na garagem oficial às 18 horas. Só que ele estava na Zona Leste, a garagem oficial no centro, era 17h50, faltam 10 minutos. Peraí, eu vou chegar lá umas 19 horas para deixar o carro e pegar o ônibus. Vou chegar em casa hoje 8 horas. Quer saber? Eu vou para casa e vou guardar o carro, não vou utilizar para fim particular, e amanhã cedinho eu levo o carro. Vamos supor essa situação, ok? Aí ele está na José Amador do Reis, 20 horas da noite. E ele bate o carro do governo. Está fora do expediente? Tá ou não tá? Tá. Teve dano? Teve. Foi uma ação? Foi nexo de causalidade? Foi ou não foi? Foi. E o Estado vai responder objetivamente? Não. Vai. Vai. Certo? Beleza? Bora imaginar outro exemplo? Calma. Bora imaginar outro exemplo. Não precisa decorar esse exemplo, só vão saber o porquê disso, tá? Policial numa troca de tiros com o bandido quebra a vidraça aqui para a loja da Carlos Gomes. Teve dano? Teve. Teve?
Teve ou não teve? Teve. E aí foi uma ação? Sim. Foi ou não foi? Foi. Foi. Teve nexo de causalidade? Sim. O Estado vai responder objetivamente, porque ele estava na qualidade de agente público. Entendido isso? Agora esse cara terminou o plantão policial, pegou o ônibus, parou no mercadinho, tá ok? Ele fez um lanche, indo para casa fardado, chegou lá na frente da casa dele, mulher abre a porta, a mulher não abria, mulher abre a porta, não abria. Ele ficou com raiva, atirou na casa do vizinho. Tá ok? Estava fora do plantão, ele estava? Estava fardado, fora do plantão, atirou. Teve dano? Teve. Foi uma ação? Foi. Teve nexo de causalidade? Teve. E o Estado vai responder objetivamente? Vai. Beleza? Vai. Certo, gente? Sabe por que ele vai, gente? Porque responde objetivamente, não é só quem está durante o expediente, é quem está nessa qualidade. E o que vale não é o horário de trabalho, mas sim, anota esse nome, a teoria da aparência. O que vale é a aparência de serviço público para estar na qualidade de serviço público. Entendido isso, gente? Então, nesse caso, o Estado vai responder objetivamente, porque para o particular, aparentemente está a trabalho, gente? O cara com carro oficial 20 horas da noite, aparentemente está a trabalho? Um policial fardado, tá certo? Aparentemente está em serviço? Então, o agente público, para responder o Estado por dano causado por ele, é durante o horário do expediente ou nessa qualidade? Agora, o policial, que está dia de domingo, com short florido, escutando Pablo Sofrência, a mulher passa farinha para eu comer minha jacaranda. Mulher passa, ela não passa, aí ele vai lá e dá um tiro na vidraça do vizinho. O Estado vai responder? Vai, gente? Um cara que pegou um carro do governo dia de domingo e foi para um balneário com um monte de cerveja, chegou lá, bebeu, aí ele dormiu, o carro engatou, bateu no outro particular e ainda caiu no rio. Teve dano? Foi uma ação? Houve nexo de causalidade? Mas o Estado vai responder? Não. Porque ele estava na qualidade? Não. Tinha aparência? Não. Entenderam como é que funciona, gente? Entenderam a expressão nessa qualidade? Entenderam, gente? Sim. Beleza? E para a gente fechar essa explicação, ei, gente, isso aqui está muito fácil depois que a gente aprende, né? E responsabilidade objetiva por ação ou omissão? Ação. Quem responde? Só a pessoa de direito público, só a pessoa de direito privado ou as duas? As duas. Agora, pelo amor de Deus, é qualquer pessoa de direito privado ou que presta serviço? Presta serviço. E para responder, o agente público tem que estar só durante o expediente do horário e trabalha nessa qualidade? Nessa qualidade. Que é a aparência, independentemente do horário. Entendido isso, gente? E claro, pessoal, ela pode o quê? Ela pode, essa responsabilidade do Estado, ela pode ser excluída. Ela pode ser excluída ou mitigada, tá certo? Ela pode ser repartida, essa responsabilidade, se o Estado provar que a culpa é do particular. Tá certo, gente? Então, como é que funciona a teoria da responsabilidade objetiva? Bateu no carro do governo, no carro do particular. Na qualidade de agente público, o Estado vai responder objetivamente ou subjetivamente? O particular vai processar o servidor ou o Estado? Precisa provar o dolo ou culpa ou é presumida? Presumido. Mas se o Estado quiser, ele pode provar que o particular está errado? Pode. Aí ele vai pagar alguma coisa? Não. Não. Entenderam, gente? Então, por favor, não é sempre o Estado que paga não, tá, meu filho? Ele vai provar que o particular está errado. Mas só que é interessante, pela teoria objetiva, quem prova alguma coisa? É o particular que prova que o Estado está errado ou é o Estado que prova que o particular está errado? O ônus da prova é do Estado. Entendido isso, gente? Então, pronto, esses 4 passos faz você entender se o caso é de responsabilidade objetiva ou não. Então, meu filho, não o primeiro passo para saber se é objetivo é ação ou omissão. Gente, o primeiro passo para saber se é objetiva decorre de uma ação ou omissão. E é todo órgão público, gente? Não. Pessoa de direito público responde objetivamente, sim ou não? Sim. E a de direito privado que explora atividade ou presta serviço? Presta serviço. O agente público é durante o expediente ou nessa qualidade? Nessa qualidade. E pode ser afastado se o Estado não comprovar? Pode? Pode. Pode. Entenderam isso, gente? Entenderam, pessoal? Agora não esqueçam com algumas pegadinhas. Todo dano ocasionado pelo Estado é objetivo? Certo ou errado? Errado. É objetivo por ação ou omissão? Ação. Mas o Estado pode ocasionar dano por omissão? Pode. Mas você está maceteado, é objetivo ou subjetivo? Subjetivo. Aí pressupõe que seja do Estado ou particular tem que provar? Tem que provar? Tem. É mais difícil, é subjetivo. É como se fosse um acidente entre privados. Entendido isso, gente? Professor, e eu estou doido já para fazer as questões. E o belezão, tá certo?
do servidor. O Estado paga. O que acontece com ele? É a última parte desse texto funcional. Tá certo? Beleza? Então, é a última parte. Assegurado contra esses, que é o servidor, ação em regresso. Como é que funciona? Está aqui, Estado e particular, filho. Estado e particular, tá certo? Bora lá. Aí tem os dois veículos aqui, os dois veículos, Estado e particular. Dois veículos. Está aqui o servidor e está aqui o particular. Teve a batida. E aí, meu filho, pela teoria da responsabilidade objetiva, como é que funciona? O particular vai processar o servidor ou o Estado? Estado. Essa ação a gente chama de ação principal. Essa relação entre Estado e particular, pelo amor de Deus, você acabou de estudar, é objetiva ou subjetiva? Objetiva. Certo, gente? Só que aí o Estado pagou o particular, beleza. Então é a ação dele, ele se viram, né? Então ele prova, tá certo, que o Estado está errado ou é presumido? É o que, gente? Presumido. E aí, meu filho, o que acontece? Depois que pagou, diga aí. Tirar foto, galera. Beleza? Ah, olha só. Tirar a foto aí. Tranquilo. Celular. Prova quem está errado ou é presumido? Tá? Eu não sei se eu falo, não. Tira aí. Tá certo, olha aí, ó. Tá falando. Ela é grande mesmo. Aqui, ó. Eu com ela aqui, ó. Aí pega a turma também. Vamos Photoshop aí pra ficar filé, hein? Aí, galera, estamos aqui no Excelência. Dá um alô aí pro pessoal aqui, ó. De tarde já, ó, todo mundo dá um alô aí. Beleza? Nós estamos estudando a teoria da responsabilidade civil do Estado, não é verdade? E a turma tá afiada, pelo amor de Deus. Os outros vão pensar que é ensaiado um negócio desse. Mas quem nunca estudou isso na vida? Quem nunca estudou? Beleza? Bora, vai ensinar. Mas nunca estudou não, em 10 minutos não aprendeu muita coisa. Bora, diga aqui para todo mundo aqui o que você aprendeu. O Estado, ele pode ser responsabilizado por danos que seus agentes causaram? Pode, gente? Pode. Todo dano ocasionado pelo Estado, a teoria é responsabilidade objetiva? Sim. Sim ou não? Sim. Tá certo? Não, gente. Essas pegadinhas, tá certo? Bora, apaga não. A galera sabe. Beleza? Ficou nervoso? Não tem por que ficar nervoso. Apaga isso. Beleza? Não, mas sim, é pegadinha. Isso aqui não tem problema. É pegadinha. Tá certo? Beleza? Ei, gente, a teoria da responsabilidade objetiva decorre de ação ou omissão? Ação. Tem que ter dano? Tem. Tem que ter nexo de causalidade? Tem. Tá certo? O Estado pode ser responsabilizado por omissão? Pode. Pode? Pode. Pela teoria subjetiva ou objetiva? Subjetiva. A subjetiva pressupõe que a culpa seja do Estado, tem que provar? Tem que provar. Tá certo? Então não esqueça, a teoria da responsabilidade objetiva decorre de ação ou omissão? Ação. É por pessoa, quem vai responder? Pessoa de direito público responde sim ou não? Sim. Privado responde sim ou não? Sim. É toda pessoa de direito privado ou depende? Depende. Explora atividade ou presta serviço? Presta serviço. Pelo amor de Deus, o agente público tem que estar durante o expediente ou nessa qualidade? Nessa qualidade. Então é só durante o horário de trabalho, é só durante a vigência, tá certo, da carga horária normal, vale a aparência? Aparência. E por favor, essa culpa pode ser excluída por parte do Estado? Pode? Pode. Mas quem vai ter que provar na responsabilidade objetiva? É o particular que prova o dolo ou culpa do agente ou o Estado que prova que o particular está errado? Estado. Porque a teoria, a responsabilidade objetiva é presumida para o Estado, sim ou não? Sim. Muito bem, o pessoal está sabendo mesmo, né? Beleza? Alô? Tá ok? Beleza? Não, grava um quando terminar a aula. Porque aí tem mais coisas. Pode ser? Pode ser. Agora vai aí depois. Eles estão sabendo só metade, outra metade agora. Vai dar tempo, sim. A gente está com 36 minutos de aula, né? Beleza? Ok, gente?
Ok? Só uma dúvida. Na subjetiva, o Estado pode pedir a inversão do ônus da prova? A subjetiva é pressuposto que ninguém presume ser culpado. Então os dois têm que ter o ônus. Se o particular quiser resolver, tem que provar que o cara está errado. O Estado. Se o Estado quiser resolver, tem que provar que o particular está errado. Entendido isso, gente? Beleza? Vamos lá, gente. Vamos lá. Beleza? E o negócio é pegadinha mesmo, hein? Pegadinha. Tá certo? É por isso que você está aqui, para evitar qualquer tipo de questão difícil. Bora, gente. Ei, gente, bora aqui comigo, gente. Beleza? Olha só. Ei, gente. Particular, vai processar o Estado? Vai, gente! Vai. É objetivo ou subjetivo? Objetivo. Aí depois que pagou, o servidor vai ficar de boa? Não. O Estado vai entrar com ação que se chama ação regressiva. Certo, gente? É ação regressiva ou de regresso. Regresso é a mesma coisa. Tá? Só que essa daqui, o servidor só responde se ele tiver dolo ou culpa. Então tá na cara que a relação entre servidor e Estado é objetiva ou subjetiva? Então, o que acontece? O Estado só vai cobrar do servidor se ele tiver dolo ou culpa. Então pressupõe que a culpa seja do servidor, o Estado tem que provar. Tem que o quê? Provar. Então não esqueçam, a relação entre Estado e servidor é uma relação, Estado e servidor, é uma relação que é ação regressiva objetiva ou subjetiva? Subjetiva. É o quê? Subjetiva. Ou seja, tem que demonstrar o dolo ou culpa, gente? Ou é presumido do servidor? Então, cuidado. Até aqui o texto constitucional fala em ação, responsabilidade entre Estado perante terceiros. Estado entre terceiros é objetivo ou subjetivo? Objetivo. Pressupõe que a culpa seja do Estado ou particular? Estado. De quem, gente? Estado. E cuidado. Aí depois o Estado pode cobrar em regressiva? Pode? Pode. E ele vai cobrar sempre a culpa é do servidor ou tem que provar? Tem que provar. O dolo ou culpa. Então é objetivo ou subjetivo? Subjetivo. Então o que acontece? Pode acontecer do Estado indenizar o particular e não cobrar do servidor? Pode? Pode. O servidor estava no carro, na BR, aí deu aquaplanagem. O carro rodou, derrapou e bateu no carro particular. Teve dano particular? Teve. Foi uma ação ou omissão? Ação. Teve ex-causalidade? Teve. Então o particular pode processar o Estado? Pode. De maneira objetiva ou subjetiva? Objetivo. Ah, o Estado pode cobrar do servidor? Pode. Mas aí pressupõe que é do servidor, tem que provar. Tem que provar. E aí, neste caso, teve dolo ou culpa dele? Não. O servidor vai pagar? Não. O Estado indenizou o particular, mas o servidor, tá certo, não indenizou o Estado. Entendido isso, gente? Sim. Entenderam que a ação é regressiva? Professor, esse negócio de objetivo e subjetivo tá doendo minha cabeça. Tá não, meu filho. Tá não, preste atenção. Tá doendo não, olha só. Preste atenção, gente. Objetivo e subjetivo são responsabilidades iguais ou diferentes? Diferente. Qual é aquela que é presumida, não precisa demonstrar o dolo ou culpa do agente? É objetiva. E qual é aquela que tem que demonstrar o dolo ou culpa? Objetiva ou subjetiva? Subjetivo. A responsabilidade do Estado por ação é objetiva ou subjetiva? Objetivo. É o quê? Objetivo. E a responsabilidade do Estado por omissão pode ter? Pode. É objetiva ou subjetiva? E Subjetivo. a responsabilidade do servidor com o Estado é objetiva ou subjetiva? Subjetivo. Não tem que provar, certo, gente? Só o filé. Agora, para fechar, para a gente ir para as questões, anota aí no caderno. 5 casos especiais de responsabilidade objetiva. Anotem. Casos especiais de responsabilidade objetiva. Casos especiais de responsabilidade objetiva. Primeiro caso especial. Anotem. Dano nuclear. Aí coloque união, entre parênteses lá. Quer dizer o seguinte, meu filho, por que um caso especial? Sempre a responsabilidade é objetiva da união. Mesmo que seja por omissão. A união não colocou a vedação, tá certo, da área radioativa. Não colocou, ela fez uma ação ou omissão? Não colocou nada, ela foi o que, gente? Uma ação ou omissão? Foi omissa. Foi o quê? Geralmente omissão é objetiva ou subjetiva? Mas em razão dessa
omissão, derreteu o reator e destruiu uma cidade com 50 mil pessoas. Teve dano? Teve? Mas nesse caso, foi de ação ou omissão? Mas mesmo sendo omissão, a responsabilidade é o quê? Objetiva. Dano nuclear, e é da União. Dano nuclear sempre vai ser objetivo. Caso 2, que também sempre é objetivo. Bens ou pessoas sob custódia do Estado. Bens ou pessoas sob custódia do Estado. Beleza? Bens ou pessoas sob custódia do Estado. Coloca aí entre parênteses. Guarda do Estado. Sob guarda do Estado. Coloca aí. Rapaz, está matando 50 páginas de livro em menos de uma hora de livro de direito administrativo. Sob guarda do Estado. Beleza? Isso quer dizer o que, meu filho? O Estado de Rondônia não contratou agente penitenciário suficiente. E aí, em razão disso, não teve vigilância no Sul Branco e teve a rebelião e morreram 40 detentos. Isso foi ocasionado por ação ou omissão? Omissão. Teve dano? Teve. Omissão, a gente vê que a responsabilidade do Estado é objetivo ou subjetivo? Subjetivo. É o que, gente? Subjetivo. Mas nesse caso é sempre objetivo. Sempre quando tem um bem ou uma pessoa sob guarda do Estado, a responsabilidade é o quê? Objetivo. Um menino caiu do colégio, não tinha grade e faleceu. Teve dano? Teve. Isso foi ocasionado com ação ou omissão do Estado? Mas nesse caso a responsabilidade é objetiva ou subjetiva? Objetivo. Porque está sob a guarda do Estado. Alguém está internado no hospital e morreu por falta de medicamento. Teve dano? Teve. Por ação ou omissão? Mas nesse caso a responsabilidade é objetiva ou subjetiva? Objetivo. Então, se a família do detento quiser processar o Estado, se a família do estudante quiser processar o Estado, e se a família do paciente quiser processar o Estado, ele tem que comprovar a omissão, dolo, culpa, tá certo? Ou é presumida? Presumida. Porque é um caso especial de objetivo. Entendido isso, gente? Terceiro caso especial, bora, coloque aí. Obra pública. Obra pública. Só fato da obra, né? Obra pública. Quarto caso, erro judiciário. Ok? Erro judiciário. Se a pessoa ficar presa além do tempo fixado na sentença, o Estado vai indenizar? Vai. Ela tem que demonstrar o dolo ou culpa de quem esqueceu de liberar ela? Não. É presumida, é objetiva. E, por derradeiro, leis inconstitucionais. Eita, professor. Lei inconstitucional, professor. Às vezes o parlamento faz uma lei que causa dano a alguém, o Estado vai indenizar. Sabia disso, gente? Por exemplo, vocês lembram do shopping center que a Assembleia fez uma lei que shopping center do Estado de Rondônia era isento de estacionamento? Há uns 3 anos, né? E o shopping ficou o quê? Uns 5 meses sem cobrar, não foi? Sim. Essa lei, pelo amor de Deus, é inconstitucional. Na cara, por duas coisas. Quem vai legislar sobre direito comercial e civil é a União, não é o Estado. E se mais quisesse ver o interesse local, não era a Assembleia, era o município que vai de interesse local. O que eu quero que vocês saibam é que a Justiça considerou inconstitucional. Só que é o seguinte, a lei, quando é publicada, ela é presumidamente, a gente deve cumprir a lei. Vocês veem direito constitucional, né? Tá certo que ninguém irá fazer ou deixar de fazer algo em virtude de lei. É o princípio da presunção de constitucionalidade da lei. Então, quando foi publicada, a lei estava em vigor. Isentou o estacionamento, não foi, gente? Foi. E depois o cara conseguiu derrubar na justiça, o empresário. Só que aí ele passou 5 meses sem receber. O Estado vai ter que indenizar ele? Vai. Vai. Ele precisa demonstrar o dolo ou culpa do bendito deputado que fez essa lei ou é presumido? Porque é um caso especial de responsabilidade objetiva. E aí a gente fecha a teoria e bora para as questões, certo, gente? Não é a teoria do papo, é a teoria todinha de responsabilidade do Estado. Bora. Olha só, gente, olha só. É outra coisa, meu filho, quando você faz uma questão correta, tá? Bora lá. Aqui, gente, ó. Aqui comigo, rapidinho. Então eu só quero que você saiba desse conteúdo. O que eu quero que você saiba? Eu quero que você saiba de tudo, tá, gente? Saiba de tudo. Professor, eu aprendi boa parte. Não é boa parte não, meu filho. Você tem que saber tudo, tá? Tem que saber tudo. Aqui, gente, aqui, ó. Olha só, gente, fazer uma boa prova é fazer a prova com lucidez. Você olhar a questão e antes de terminar ela, você já está sorrindo, certo, gente? Porque você sabe qual é o resultado que ela vai ter antes de ler a alternativa.
É isso que é estudar com lucidez, tá, gente? Então preste atenção, pessoal, olha só. Pelo que nós vimos até agora, bora, dê aula para mim, para ver se a gente está apto aqui, dê aula para mim. Teoria da responsabilidade objetiva, gente, ela existe no nosso ordenamento jurídico, sim ou não? Sim. É um risco administrativo que existe dessa situação, beleza? Tranquilo? Chega aí, Oswaldo, vamos gravar aqui, que eu vou perguntar aqui, vem cá. O Oswaldo. Quem nunca estudou isso na vida? Conseguiram aprender alguma coisa? É tudo. Ei, Oswaldo, vem, pô. Ei, rapaz. É, pode vir. Beleza? Ei, eu me apresentei, meu nome é Francisco Neto, me apresentei, gente? Beleza? Boa. Tá certo? Então, pronto. Quem não estudou aqui no cursinho mesmo? Quem não estudou no cursinho, prazer conhecer vocês, viu, gente? Beleza? Tem professor aqui que é mais perturbado, tá certo? Beleza? Mas a gente é gente boa, tá ok? É gente boa, tá? Eu, professor de lei, gente boa. Professor de lei, vamos fazer um monte de fisuradão aí pro TRT. Ele falou pra vocês? Beleza? Vamos lá, tem um curso Prime também, resolução de questão, tem um monte de coisa. Ei, Oswaldo, você está filmando já? Então, pessoal, olha só. É porque eu fico tímido perante as câmeras, não é verdade? Se tu está se afastando para trás, eu vou te pegar. Mas olha só, gente, estamos aqui, que horas? 4 horas da tarde, sábado, você podia estar fazendo qualquer coisa, mas vocês estão estudando aqui, tá? Aqui no curso Excelência nós estamos fazendo um aulão gratuito, de graça, sem custo nenhum, para dizer que é de graça mesmo, né, gente? E todo mundo está contente à tarde e estamos prestigiando aí vocês com boas aulas e boas questões, focando para vários concursos, especialmente o TJ. A aula de agora nós falamos em 1 hora sobre teoria de responsabilidade civil do Estado, um tema muito corriqueiro em direito administrativo. E nós vimos que o Estado ele vai se responsabilizar. Ei, galera, ensina aqui, ó, pro pessoal. Filma todo mundo para ver quem estava estudando, tá certo? Filma todo mundo quem estava estudando para mostrar para a mãe deles. Mas olha só, gente. Mas ó, vai, diga para sua mãe o que você aprendeu aqui em 40 minutos. Ainda não deu 1 hora não, 40 minutos. Diga, gente, o Estado pode ser responsabilizado por danos que seus agentes causaram a terceiros? Sim ou não? Sim. Então o Estado vai responder, na verdade. E o artigo 37, parágrafo 6 veio consagrar o risco administrativo mediante a teoria da responsabilidade objetiva, certo, gente? Certo. Então o Estado ele vai responder por danos de maneira objetiva que causaram terceiro, não vai, gente? Vai. Então é aquela história, a responsabilidade objetiva, havendo dano ao particular, precisa o particular demonstrar o dolo ou culpa do agente ou a culpa é presumida do Estado? Presumida. Presumida do Estado. E nós vimos que tem que ter alguns requisitos, decorre de ação ou omissão? Ação. Tem que ter dano? Tem. Tem que ter nexo de causalidade, sim ou não? Sim. Entenderam? Então a responsabilidade objetiva decorre de ação, tá certo? Um dano e nexo de causalidade. Agora o Estado pode ser responsabilizado por omissão? Pode. Mas isso é que teoria? Objetiva ou subjetiva? Subjetiva. Aí a culpa é presumida ou tem que provar? Tem que provar. O dolo ou culpa, tá certo? Quem vai responder objetivamente? Pessoa de direito público responde, sim ou não? Sim. Direito privado responde? Sim. Todas de direito privado? Não. A que explora atividade ou presta-serviço? Presta-serviço. Tá certo? Somente entidades da administração pública responde, gente, objetivamente, o particular pode responder? A que explora atividade ou presta serviço, gente? Presta-serviço. E o agente público tem que estar durante o expediente ou nessa qualidade? Nessa qualidade. E a teoria que vai regular é a teoria da anuência. Não é isso, gente? Muito bem. Agora, tem caso especial de responsabilidade objetiva? Tem? Tem. Dano nuclear, teoria objetiva ou subjetiva? Objetiva. Obra pública, só fato da obra, objetiva ou subjetiva? Objetiva. Tá certo? Bens ou pessoas sob custódia, a responsabilidade é o quê? Objetiva. Leis inconstitucionais, tá certo? E o judiciário, objetiva ou subjetiva? Objetiva. E agora, bora fazer as 10 questões da FGV? Bora, gente? Bora. Beleza? Dá um abraço aí, manda um beijinho pra todo mundo aí, ó. Dá tchau aí, gente. Beleza? Aí, o pessoal tá aí com fome, tem que ter um coffee break. Vamos lá, valeu, abraço. Pronto, bonitinho, né, gente? E vê assim, ah, os outros vão olhar, ah não, é ensaiado, estava escrito lá, eles estavam vendo. Não, gente. Conhecimento não se ensaia, não. Pronto. Se isso for ensaio, quem ensaia com a sua prova, né, gente? Bora lá, gente, eu tenho que ir para outra sala. Vamos lá. FGV-DPE, analista de direito, nível superior de direito. Eu não vou fazer, não quero nem saber se vai fazer para médio superior. Aqui a gente nivela por cima. Tá? Esse assunto cai para mim também. Analista, o DPE foi bem retrasado, passado. Teve gente que não fez com medo de não passar, gente. Beleza? Até parece que tu vai reprovar. Ei, vou rir da tua cara. Alguém vai rir da tua cara? Ei, tinha 28 mil inscritos, 60 vagas, tu nem passou. Não vou rir da sua cara, não. Bora, 46 na linha aqui, a primeira de direito administrativo, 47, alguns parece, né? Beleza?
Está aqui, ó. Funcionário da área técnica de sociedade, empresário, o que, gente? Concessionária. De quê? Serviço público. De telefonia móvel, tipo uma Claro. Funcionário da Claro, concessionária de serviço público, realizava conserto em uma antena instalada em torno do telefone celular. Quando deixou a ferramenta cair da altura de 15 metros. Entendeu o que aconteceu, né? O cara da Claro, da concessionária lá mexendo, tá? O material atingiu o veículo de Alberto, que estava regularmente estacionado em via pública, visando a obtenção de indenização pelos danos sofridos. Alberto buscou assistência jurídica na Defensoria Pública, oportunidade que lhe foi informada a responsabilidade civil. Vamos com calma, vamos com calma, vamos com calma, vamos com calma, gente. Bora com calma. Olha só, gente, olha só. Bora com calma. Teve dano? Teve. Essa pessoa aqui é uma concessionária de direito público ou privado? Privada. É uma concessionária de direito privado. Na escola de atividade ou pré-serviço? Pré-serviço. Então ela pode responder? Pode. Se olhar a alternativa, objetivo ou subjetivo? Objetivo. Tire da sua vida a alternativa A, a alternativa B e a alternativa E, certo, gente? Aí ficou qual? C. Então vai responder quem? Quem vai ser? Vai responder a C e a D. É objetiva do poder concedente, quem deu o serviço, ou da própria concessionária? Concedente. E aí? É a D. Quem responde? É a União ou a Claro? A União. Não foi falado isso, mas é certo, a gente aprendeu. Beleza? A empresa de ônibus vai responder objetivamente? Vai. Vai? Mas quem responde é o município de Porto Velho ou a própria empresa? O particular vai processar o município ou a empresa? É a empresa, gente. É a concessionária. Se estoura a comporta da usina aqui, o consórcio presta serviço? Presta. Aí a pessoa vai processar o consórcio ou o governo federal? Consórcio. Então a resposta é a letra B. É a letra B. Não esqueçam disso, tá bom, gente? Mas aí que tá. É a empresa que responde? Mas é objetiva ou subjetiva? Objetivo. Beleza, gente? Tranquilo? Entenderam isso aí, gente? Sim. Bora. Olha o tamanho dessa questão. A 48 a minha deve ser a 49 para alguns. Pulando alguns aqui. 48 aqui. A Maria deficiente visual do TJ. TJ 2015. Então possivelmente vem nesse naipe aqui, tá? Só pulou. Você, vamos fazer algumas principais aqui, mais para você saber que são mais fáceis para aí, certo? Beleza? Bora. Ou que eu faço uma facinho. Não, vou fazer todos, vou tentar buscar fazer todas, tá? Maria deficiente visual dirigiu-se ao posto de saúde municipal para consulta de urgência, com dor abdominal aguda. Entenderam a historinha? Sim. A paciente foi encaminhada para o exame de raio-x. Mesmo estando ciente da deficiência visual da cidadã, os funcionários da unidade não adotaram as medidas pertinentes consistentes em cuidados especiais com a locomoção e acomodação de Maria para evitar acidentes e durante o exame a paciente sofreu uma queda. O tombo ocasionou-lhe traumatismo crânioencefálico, causa de sua morte, que ocorreu 2 dias depois. No caso inteiro, aplica-se a responsabilidade civil. Bora ter calma. Maria foi para o hospital, foi? Foi. Teve dano a ela? Teve. Por ação ou omissão? Omissão. Ação ou omissão? Omissão. Nós vimos que omissão do Estado pode ser responsabilizado? Pode. Objetivo ou subjetivo? Objetivo. Só que neste caso, ela é subjetivo? Mesmo sendo omissão? Não, é objetivo. Já tá bom. É objetiva? Gente? Porque não vence pessoas sobre a custódia. Então, meu filho, você já vai tirar a A, tira a B, tira todas e só sobrou a C. É um caso especial, não é, gente? Entenderam? Entenderam, gente? Sim. Agora, seguinte. Antônio, motorista de ônibus da empresa. Empresa o quê? Concessionária. De transporte coletivo. Então, isso daqui está explorando atividade ou prestando serviço? Prestando serviço. Essa empresa pode responder? Pode. Conversava com uma bonita jovem, em grande e flagrante vestida romântica, citando poesia. Amarelo lembra ouro, ouro lembra ladrão, ladrão lembra você, que horror no coração. Em razão da distração, Antônio não percebeu que se aproximava um perigoso cruzamento e foi obrigado a frear bruscamente o ônibus, causando um trombo na passageira idosa, dona Gertrudes, que quebrou o fêmur e ficou hospitalizado por 3 semanas. Após receber tudo em nome do amor, olha só.
Após receber alta, Dona Gertrude foi à Defensoria Pública buscar auxílio para ajuizar a ação indenizatória, ocasião em que fui informado que se aplica ao caso da responsabilidade civil. Esse cara, esse teve ação ou omissão? Ação ou omissão? Ação. É uma pessoa de direito privado que explora atividade ou presta serviço? Serviço. Essa responsabilidade é objetiva ou subjetiva? Objetivo. Vai sair a C? Vai, gente? A D vai? Vai. A E vai? Vai. E é objetivo de quem? Da concessionária ou do município? Alternativo o quê? Professor, tu sabia que depois que a gente estuda fica fácil? Sabia? É só estudar. Então bora. Bora ver uma aqui, já estão me chamando ali, mas espera. A última aqui. Não, a última da prova. Não tudo quer dizer que a última da prova. Vai lá. Márcio. Pessoal, vocês estão aprendendo? Então, é porque eu peguei um tema difícil para caramba, de propósito, tá? Eu peguei um tema difícil. Porque eu imagino o seguinte, a galera, os professores, meus colegas, quando arregaçaram cerimônia, aí eu fiquei para tarde, aí fui. Mas aí o pessoal vai arregaçar no mercado do eu não, vou pegar um tema difícil para quando o cara no horário eu vou olhar, rapaz, não sei isso não. Eu vou voltar tarde lá para ver, então. Tá certo? Então, pronto, isso era o objetivo, tá ok? Então, olha só. Márcio é motorista da Agência Estadual Reguladora dos Transportes do Estado. Autarquia. O cara é motorista da autarquia. Autarquia é pessoa de direito público, tá bom, gente? E por imprudência, colide com o veículo conduzido por Aldebal, servidor público que utilizava a condução privada de sua propriedade. Após os trâmites administrativos, a agência não reconheceu a culpa do servidor em regular processo administrativo e decidiu não compensar os danos causados a Aldebal. Entenderam, né, gente? O servidor bateu em alguém. Pode acontecer da administração não considerar que houve dolo culpa dele? Pode? Pode. Mas nesse caso, a agência, o órgão público, em relação ao particular, tem responsabilidade? Tem. Tem possibilidade da entidade ter responsabilidade de não cobrar do servidor? Tem? Tem. Porque são duas responsabilidades diferentes, né? A responsabilidade da agência perante o particular, gente, nesse caso, é subjetiva, objetiva, secundária, concreta ou alternativa? É o quê? Objetiva? É objetiva. Não é, gente. Veja que a responsabilidade do servidor da agência, que é uma autarquia, gente. Antes dessa aqui, antes dessa. O artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal dispõe sobre responsabilidade da administração pública. Vamos lá. Bora lá. É da Sudene, é essa aí, gente? Sim. Ei, gente, é da Sudene, é ou não é? É. Com relação ao referido dispositivo da Constituição, vamos lá. O dispositivo não se aplica à administração das autarquias. A autarquia responde objetivamente? Sim. Sim ou não? Sim. O dispositivo não se aplica à empresa pública que desenvolve atividade não relacionada à prestação de serviço público. Certo. Tá certo? É o que, gente? Certo. Vamos lá. Não se aplica à empresa não relacionada à prestação de serviço público. Empresa que não presta serviço público, aplica o dispositivo ou não se aplica? Não se aplica. Tá certo? Vixe, essa é a resposta. Ele não quer saber a correta? É. Bora ver a C porque está errado. O dispositivo se aplica a todos os entes da administração pública? Não. Se aplica, gente? Não. O dispositivo D não se aplica a nenhuma pessoa jurídica que não integra a administração pública, sim ou não? Não. Pode uma pessoa de fora da administração responder objetivamente? Não. Pode. Uma pessoa jurídica que não faz parte da direta e indireta responder, pode? Pode, gente. A Santo Antônio Energia é do governo? Não. A empresa de ônibus é do governo? Não. Eles são de dentro ou fora da administração? Fora. Mas responde objetivamente? Sim. Ele está dizendo aqui que não se aplica a nenhuma pessoa. Se aplica sim, tá bom? E o dispositivo não se aplica a concessionário de serviço público? Se aplica, gente? Sim. Então a resposta correta é a letra B. Pessoal, vocês conseguiram aprender alguma coisa, gente? Sim. Beleza? Galera, o Excelência vai abrir concurso para o TRT, tá? Vai ter visuradão comigo, professor de lei. Está tendo comigo o curso Prime, não sei se ainda tem vagas, que é sábado à tarde, domingo pela manhã, mas ainda está tendo curso Prime, tá, gente? Últimas vagas aí, se tiver,
de direito administrativo, direito funcional, legislação específica em exercício. Sábado à tarde, domingo para amanhã, tudo focado pelo PJ, questões FGV, tá bom, gente? Então começa semana que vem, dia 11, quem tiver interesse, quem gostou da aula. O pessoal conseguiram aprender mesmo, gente? Sim. Eu fico preocupado, vocês estão cansados, né? O professor podia dar uma matéria mais tranquila, professor, eu estava com uma matéria chata. Rapidinho aqui, então no caso, se for público, aí vai ser subjetivo, porque particular é... E aí, professor, público por público, sempre vai seguir a regra da objetiva, aí vai empatar, vai ser entre eles, tá? Não, aqui, ó. Aqui, ó. Um carro do estado bate no carro do município. É isso que você está perguntando? Vai repartir os custos, tá certo? Beleza? Ei, mas vocês não esqueçam um detalhe. Não quer dizer que a culpa é sempre do estado ou se presume? O estado pode alegar que o outro é culpado? Pode. Então, beleza, eu sou presumido do estado. Bate o carro do estado e do município. Beleza, nós dois somos presumidos. Então vamos provar se o outro está errado? Tá ok? Isso existe na objetiva também, tá? Tá bom, gente? Se você bate no carro do governo, pressupõe que a culpa seja sua ou do governo? De quem, gente? Do governo. Mas se ele provar que tu tá errado, ele vai te pagar? Não. Mas se você quiser receber, tu precisa provar que ele tá errado? Não. É presumido, entendeu, gente?